Roteiro dos trabalhos referente à sessão ordinária, 16/8/2023. 14ª sessão ordinária, 3ª sessão legislativa, 6ª legislatura, data de 16 de agosto do ano de 2023, às 18 horas. Verificam o quórum regimental, dou por abertos os trabalhos da mesa. Peço ao vereador Sérgio para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Obrigado ao vereador Sérgio. Coloco em votação a ata número 015/2023 da sessão ordinária do dia 02/08/2023. Quem estiver contrário, se manifeste, e quem estiver favorável, permaneça como está. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Por não haver proposições apresentadas à mesa, passamos para o grande expediente. O vereador tem 10 minutos para falar sobre diversos assuntos de interesse público, votos de pesar e louvor, como determina o regimento interno da Câmara. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Sérgio. Caro presidente, colega vereadora, vereadores, servidores, setor jurídico, as pessoas que nos acompanham nos meios de comunicação, site da Câmara de Vereadores. Retornando mês de agosto, estive licenciado no mês de julho, onde a oportunidade para que os suplentes pudessem assumir por um mês junto a essa casa legislativa. Agradecer aos suplentes que assumiram. Espero que tenham alcançado os objetivos que se propuseram. É uma sessão sem projetos a princípio pelo dia de hoje, mas cabe a nós, nos nossos espaços aí, expressar nossas opiniões, ponto de vista. E eu queria abordar dois assuntos. Um deles, eu já, mais no início do ano, já comentei, já conversei aqui sobre em discutirmos um projeto de desenvolvimento para o nosso município para os próximos anos. Próximo ano, próximos 2 anos, 5 anos, 20, 30 anos, quem sabe. Comentava antes, né, de que a gente dá uma sugestão, dá uma ideia, é interessante, é bom, mas junto com essa ideia também deve ser apresentada uma proposta. E eu estou discutindo, e a intenção minha é apresentar uma proposta para que a partir disso a gente possa iniciar essa discussão, envolver os setores, os segmentos da nossa sociedade aqui no nosso município, para discutirmos isso. E algumas coisas me preocupam
e deve ser uma preocupação, eu imagino, de todos nós, colegas vereadores, legisladores e da própria administração e da população de um modo geral. Muito se discutiu nos últimos dias, aconteceu essa conferência na questão da Amazônia aí, mas nós não precisamos se preocupar com essa questão lá, nós temos que nos preocupar com a nossa questão aqui no nosso município, na nossa região. A questão do meio ambiente, né? A gente discute sempre e deseja o sucesso de todos em seus empreendimentos e que o agricultor precisa se viabilizar na sua propriedade para manter a atividade, para ter lucro, né? É o objetivo de todo trabalhador e é um direito que todo trabalhador tem, seja ele urbano ou rural, né? Em ter dias melhores, ter uma vida melhor, mais digna. Alguns avanços já se teve nesse ano, vendo a questão mais política então, né? Mas voltando à nossa questão aqui no nosso município. O nosso futuro, o que nós... nós passamos, ninguém vai ficar para sempre, mas os nossos netos, os nossos bisnetos, como é que vão viver? O que nós vamos deixar para eles? Em questões de meio ambiente, pensando na questão da água, solo, enfim. Um pouco isso também que é a minha preocupação dentro desse projeto que a gente está discutindo, né? E no momento oportuno a gente vai convidar os colegas aí para ajudar com ideias, com propostas, mas a ideia inicial é apresentar pelo menos um esboço daquilo que nós pensamos. Já deixando bem claro que talvez uma proposta que eu vá apresentar, nada disso poderá ser aprovado ou será, as pessoas acham interessante outras questões, não tem problema, o interessante é que nós deixamos alguma coisa pensada para o futuro. E outra questão é essa questão aí que nós estamos vivendo, dá para dizer até a questão econômica, né? Mas a crise do setor leiteiro, essa semana também essa questão dos investimentos, né? Mas a crise do setor leiteiro é uma crise, alguém poderia dizer assim, jamais vista, mas, na minha opinião, 90% dos agricultores, dos produtores de leite, não conseguem entender essa questão ela é bem mais complexa do que só tirar o leite da vaca, tratar e vender, né? São políticas de governo, né, que não é de agora. São políticas de governo que vêm desde 2016, com medidas provisórias, com decretos, com acordos de comércio exterior, né? E isso até a gente tem um pouco mais de conhecimento, que a gente tenta ler algumas coisas aí, se informar. Até difícil entender às vezes, né? Mas isso que eu compartilhei com os colegas vereadores na semana passada, né? Esse produtor é um produtor de leite, tem uma pequena agroindústria no estado do Paraná, e ele deixou bem claro isso, né? Toda essa política, né? Desde 2016, quando o governo assinou uma portaria dizendo que as indústrias poderiam importar leite em pó e industrializar, ou seja, processar esse leite. E isso, 1 quilo de leite em pó, hoje ele está sendo, custa em torno de R$15, em torno disso. E com 1 quilo de leite em pó, eles fazem 10 litros de leite. E esse leite, ele é processado, ele é envasado nessas caixinhas e é vendido nos mercados. Então, quem vai comprar o leite no mercado, ele não sabe se esse leite vem, da onde vem, é leite de vaca. Mas leite in natura ou leite que foi processado e industrializado? Então, essa é uma questão, né? E aí, o que a indústria prefere? Sempre os grandes grupos, né? E
né? Não é de hoje, né, que a gente sempre dizia essa questão do monopólio das grandes indústrias do leite, né? Uma outra questão, por exemplo, a questão da importação do leite na Argentina. Há poucos dias, a Comissão da Agricultura do Congresso Nacional confirmou isso, de que a Argentina exportou mais leite para o Brasil do que ela produziu. E o leite que os argentinos consomem? Ou eles não tomam leite? Quer dizer, há poucos dias tivemos uma reunião aqui com o pessoal da Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, eles chamam a tal de triangulação do leite. O leite vem de outros países para a Argentina, e as indústrias instaladas no Rio Grande do Sul, que têm fábricas na Argentina, enfim, né, as multinacionais, trazem o leite pelo Rio Grande do Sul. É isso que acontece, enquanto que o nosso produtor... Né? Por outro lado, não é de agora que existe uma política mundial da questão do leite, da dolarização do preço do leite, em torno de 0,45 centavos de dólar por litro. Isso é uma questão mundial. Então, os produtores na Europa, por exemplo, quanto é que eles estão ganhando? Em torno disso, 0,43, 0,47, 0,48, é 0,45 centavos de dólar por litro de leite. Então, quanto está aqui? A questão é custo de produção. Diminuiu o preço do farelo de soja, dos insumos, enfim, mas não foi... essa redução não aconteceu na ração, por exemplo. Enquanto que os insumos, medicamentos, o quanto aumentou isso? Disparou o preço, né? Então, são políticas de governo que é uma questão bem complexa, né? Mas, enfim, ontem teve uma manifestação em Porto Alegre, eu fui convidado a participar, infelizmente não pude ir, eu tinha uma consulta agendada, mas o pessoal que foi, se teve alguns avanços de ontem para hoje já, né? A gente tem algumas informações aí a nível do governo federal, Conab comprando, então, comprando uma certa quantia de leite aí, para ser redistribuída, algumas políticas de governo federal, né? Esperamos que o governo do estado também possa tomar algumas atitudes, né? A nível do governo federal, um aumento de uma taxa de importação, mais 12%, se não me engano, em cima de alguns produtos aí importados. Então, taxa-se isso, com certeza vai refletir um pouco na questão do preço para o produtor, né? Mas a situação é essa. Presidente, meu tempo está esgotado, teria mais assuntos, mas volto no pequeno tempo se necessário for. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sérgio. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, a vereadora Daiane. Quero cumprimentar o presidente da casa, os meus colegas vereadores, o nosso público assistente que nos assiste aqui, as Lise, o nosso assessor jurídico e o pessoal de casa, né? Que tem a oportunidade agora de poder nos assistir de casa também, né? Com as novas tecnologias. Eu só quero aproveitar esse instante para frisar que quem não tem oportunidade de assistir, talvez hoje a sessão em casa, que possa vir a ouvir no outro dia, para a questão do evento que a gente vai fazer na Câmara de Vereadores, nós todos os vereadores, a gente vai estar promovendo o aniversário do Gabinete Feminino, então, em forma de workshop, no dia 25 de agosto, às 19h30, com o tema Você só vence o amanhã se não desistir do hoje. Com um convidado bem especial, que é o Leandro Rigon. E a gente pede também, os vereadores também vão estar falando, ajudando a divulgar nos próximos dias, referente à questão de confirmação de presença até o dia 23 de agosto, em virtude de a gente poder organizar melhor a questão do evento e a questão do espaço aqui também. E essa lista de presença que está com as Lises,
Mas podem entrar com qualquer vereador também, se querem pedir para reservar, que a gente dá um jeito de repassar, né? Para as lises anotar nessa lista. Essa lista de presença vai servir para depois sorteio para brindes durante o evento. Vai ser um evento bem diferente do que a gente vem acostumado a assistir ou a participar. Então, aproveitem a oportunidade. O evento não é só para mulheres, não só em virtude de ser um palestrante do gênero masculino, mas também porque a fala em si não é só para mulheres. É em especial para mulheres em virtude de ser o aniversário do gabinete, né? Mas é aberta ao público geral, claro, exceto crianças, né? Em virtude da linguagem mais apropriada a adultos, né? Mas senão está aberta ao público, mas a gente pede a questão da inscrição. Só frisar um pouquinho sobre o que o nosso colega Sérgio falou. De fato, né, agora os últimos dias, como falava esses dias no programa de rádio também, né, o quanto a gente tem que ser insistente no que a gente luta no dia a dia, porque senão a gente acaba sendo um grito no silêncio. E nós, agricultores, por muitos anos, a gente vem gritando e ninguém nos ouve, né? O pedido do socorro já está sendo... não chega aos governantes. E a gente sabe, quem viajou até Brasília, lá eles nem lembram que existe produtor de leite, né? Apesar que estão tomando o seu leite com achocolatado ou café com leite, né? Mas, infelizmente, a realidade deles não... parece que nós não fizemos parte disso, né? Então, é uma forma de nós, vereadores, tem que estar sempre pressionando, sempre falando com os nossos deputados, que é o acesso que a gente tem até chegar lá no poder, se mobilizando, indiferente do governo que esteja lá, né? Hoje, parece que oficialmente o presidente anuncia na Marcha das Margaridas, que era um evento que tinha em Brasília, a questão de alguns ajustes com a Conab, referente à questão do leite e a questão do imposto também, Sérgio, que era 12,8%, passa a 18%. Então, acredito eu que nos próximos meses a gente já vai ter uma certeza um pouco maior do que a gente vem recebendo. O que nos angustia como produtor de leite é que você trabalha 45 dias e você não sabe o que você vai receber do produto, né? Daí, ontem era o dia do acerto de leite, alguns recebem a nota um dia antes, e senão no dia 15 você vem a bomba, né? Daí você já orçou mais ou menos o gasto em cima do que tu tinha, porque mais ou menos a gente tem noção da litragem que a gente vai ter, né? Então, mais ou menos, a gente fez o levantamento de gastos em cima daquela litragem que a gente tem. Daí, quando baixa 25 centavos numa pegada, que te dá um desfalque de 4 mil e pouco, daí tu faz o quê? Isso assusta, sabe? Isso assusta, isso é desesperador. E, como eu disse, não é nós, produtores de leite, é uma roda que gira. Tem o que carrega o leite, tem as cooperativas, tem o comércio local. Por isso que eu sempre falo, quando a gente fala em mobilização de pequenos agricultores, não é o produtor de leite, não é o produtor de soja, não é os vereadores, não, é todos, comércio local, entidades, porque todos se beneficiam da agricultura familiar, todos dependem disso. Então, quando se fala de agricultura, indiferente se seja de produtor de leite ou de grãos ou qualquer área que seja da agricultura familiar, todos devemos levantar a bandeira e defender, que é esses que levam o pão de cada dia na nossa mesa. E é uma roda que gira, que faz com que todo mundo se alimente, e a importância de dar valor para essa classe. Mas parece que estamos sendo ouvidos, porém, a gente tem que sempre frisar que a gente gostaria de ter mais avanços, até porque nós, produtores de leite, a gente está quase virando em extinção, né? Então, alguns incentivos a mais para que a gente possa... Porque todo o processo de qualidade do leite não é simplesmente um processo simples de se fazer, né? É todo dia uma rotina puxada, fechada, e que você não pode esquecer em nenhum detalhe, porque senão você vai prejudicar a qualidade do teu leite, né? E a gente sabe que leite é alimento. Então, a gente também se esforça para que isso chegue na mesa dos consumidores com qualidade. No grande expediente era isso, e se caso precisar, eu volto no pequeno expediente.
Obrigado à vereadora Daiane. Continua abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Ildor. Cumprimentar o senhor presidente e demais colegas, público que nos assiste, presencial ou através da live. Quero inicialmente aqui agradecer a vereadora Juliana, vereador Vande, vereadora Vera, que estiveram suplentes, que estiveram nas últimas sessões aqui, no lugar de vereadores aí que estavam licenciados, a Vera no lugar do vereador Odacir, eu e o Sérgio aí que cedemos também espaço para que os suplentes possam vir aqui e apresentar o seu trabalho. Desejar sucesso a eles e que eles tenham realizado os objetivos. Aproveitar inicialmente aqui, desejar meus votos de pesares à família Kister, que na última semana, pela perda do vô Leduino aí, então, toda essa família, muito conhecida aqui no nosso município, uma família grande, uma família participativa na sociedade, fica aqui registrado na casa meus votos de pesar, então. Alguns assuntos que eu trago para a sessão de hoje. Já vou entrar direto um pouco nesse assunto que o vereador Sérgio, a vereadora Daiane falaram, até porque a repercussão desses dois assuntos, tanto que aqui se falou do leite, mas eu iria além, um outro assunto que também vários agricultores têm, é a questão do financiamento para custeio de lavoura com o Proagro, onde o Banco Central mudou as regras e por isso muitos agricultores não conseguiram financiar com seguro agrícola, então, o financiamento. Eu quero dizer para vocês que eu fiz contato com alguns deputados, principalmente o deputado Marcão, falando para ele da dificuldade e do que nós estamos enfrentando aqui, que são regras do Banco Central, mas afinal de contas o governo normalmente acaba sendo o culpado disso, de ter que fazer alguma coisa. E aí, o que ele me disse? Que já tinha feito uma audiência com o presidente do Banco Central e com a direção, onde que o Banco Central criou essas regras para acabar com algumas coisas que vinham acontecendo e que com o passar do tempo estava se tornando um vício. Citou, o Banco Central tem lá todo o controle, um exemplo de um agricultor de Santa Catarina, onde o município não tinha decreto de estiagem, e que esse um agricultor tinha 22 Proagro seguidos. Então o banco se obrigou a criar algumas regras para evitar esse tipo de coisa que vinha acontecendo. Claro que é diferente, e que eu questionei também, que nós aqui temos decreto municipal, tivemos estiagem no Rio Grande do Sul por 3 anos consecutivos. O município decretou situação de emergência, o estado decretou situação de emergência, é diferente. Mas aí cita agricultores do Rio Grande do Sul com 14, 15, 16 Proagros seguidos. Então, quer dizer, alguma coisa de errado estava acontecendo. Alguma coisa tinha que ser feita. E normalmente quando isso acontece, o bom paga pelo ruim. É isso que acontece. Então há ainda uma negociação. Na última semana
se reuniu deputados aqui do Rio Grande do Sul com o ministro da Fazenda e também iriam encaminhar novamente um pedido para o Banco Central que olhasse para aqueles casos onde muitos agricultores tinham menos para o agro e levando em consideração as estiagens que tivemos aqui por 3 anos consecutivos. Então há lá em Brasília essa negociação ainda com o Banco Central, através dos deputados, através do ministro da Fazenda, e nós estamos acompanhando. Estou praticamente toda semana em contato para ver, a gente torce que tenha alguma mudança e que não se prejudique aquelas pessoas que procuram fazer a coisa certa. Claro que nós sabemos que tem os exageros e os exageros têm que ser combatidos. Então o Banco Central não está de todo errado nessa parte quando faz isso e quando apresenta esses dados. A questão do leite, eu acredito que ela é muito mais uma falta de incentivo do governo na redução da produção. Se você aumentar muito o valor do litro de leite, ele vai chegar na prateleira lá no final para aquela pessoa que precisa consumir com um preço maior também. O que precisa é uma política de incentivo para a redução do custo do produto. Eu acho que esse é o caminho. Nós aumentar o preço do leite sem diminuir custos de produção, nós não vamos ter um resultado, porque vai acabar que o consumo também vai ser menor, se as pessoas tiverem mais dificuldade de adquirir. E nós lembramos aqui, a gente lembra que há muito tempo aí, o leite estava nas prateleiras a 7, 8, 9 reais. E que muitas pessoas estavam reclamando, meio que em geral, do preço do produto. Então eu acho que nós precisamos sim estar mobilizados, mas que tenha incentivo para que o produtor consiga produzir com um custo menor. Esse eu acho que daria um resultado um pouco mais, seria mais fácil para as pessoas adquirirem e o produtor estaria ganhando um pouco mais, então se tiver algum incentivo do governo. E é essa a proposta, pelo que eu vi, de alguns sindicatos que a gente conversou, de alguns movimentos da FETRAF, movimento do MPA, que o objetivo principal parece que está focado nisso, e eu acho que esse é o caminho que nós precisamos focar, é fazer com que o agricultor produza com menos custo. Tenho mais alguns assuntos ainda que eu queria comentar aqui, também a respeito da creche aqui no nosso município, que é uma reivindicação antiga, e nós muitas vezes aqui, na ida a Brasília, de vários colegas vereadores, vocês lembram que há muitos anos nós estamos indo lá no FNDE buscar recursos para a construção da creche. E nós tivemos aí na última semana, então um empenho de uma emenda através do deputado Marcon, junto ao Ministério da Educação, num valor de 1.540.000. É um valor inferior ao necessário para a construção dessa creche. Mas a gente está no aguardo e no contato para que ele consiga pelo menos mais os 800.000, 900.000 a 1 milhão. E o deputado está lá pleiteando isso para nós. Converso com o prefeito nos últimos dias. Então, tem a área onde vai ser construída a creche. Já vai ser começado aí nos próximos dias. Então, terraplanagem, ficou pronto o projeto aí da quantidade de terra lá que vai ter que ser removida. E então as máquinas logo vão começar a trabalhar naquele terreno nos próximos dias ali, porque tem a expectativa também, mais para o futuro, de algumas casas populares que também serão instaladas naquele local. Então, a gente tem uma esperança muito grande
de que agora a coisa aconteça, até porque já temos um empenho de 1.540.000. Se porventura não vier, o prefeito está disposto a fazer um esforço e dar uma contrapartida para que a gente não perca esse 1.540.000 e que se realize e concretize a construção da creche, que é uma reivindicação já de longo tempo, uma reivindicação de toda a nossa comunidade. Então, logo, logo vai começar a movimentação ali para a terraplanagem, e assim que for possível, que tiver projeto pronto, também será iniciada então essa nova creche. A gente espera que seja o mais rápido possível. Dizer que eu tenho vários assuntos, meu tempo está esgotando, né, presidente? Queria falar também da Xingu Fest, dizer que o pessoal está trabalhando lá no centro de eventos, Construtor Oliveira, parabenizar pelo belo trabalho que vem desenvolvendo lá e que vai estar pronto a tempo, graças a uma empresa séria que está realizando essa obra aí. Então, meu tempo fica por aqui, se for necessário volto no pequeno expediente. Obrigado, vereador Hildor. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, o vereador Wagner. Quero cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, a vereadora, público que nos acompanha aqui, servidores da casa, assistentes que acompanham pelo Facebook ou aqueles que vão vir acompanhar em outro momento. Também quero utilizar esse espaço para deixar meus votos de pesar para a família Kister pela perca do seu ente querido, né, o Leduino Kister, que aconteceu nos últimos dias. Desejar meus votos de pesar a toda a família, qual a gente também tinha uma grande amizade, e desejar a eles que Deus possa confortar o coração de todos para superar esse momento de perca. Os demais assuntos trazidos na tribuna também nos preocupam, né? São assuntos que atingem diretamente o nosso município, um município que tem sua principal fonte de renda na questão agrícola, e os últimos dias, os últimos meses foram de notícias bem preocupantes para o setor agrícola. Então, traz também essa preocupação, essa inquietação aos nossos munícipes, né? Conversando com as pessoas, os nossos vizinhos, amigos, conhecidos aqui do município, a gente percebe essa aflição, essa preocupação, né, no que diz respeito, principalmente nessa questão do leite. A gente acompanhou algumas notícias, algumas informações, a gente não tem o conhecimento prático nessa área, né? A gente não é produtor, mas a gente percebe de que realmente o preço, da forma que está dando prejuízo aos nossos produtores, e eu acredito que sim, que é necessário fazer essa articulação, esse apoio junto às entidades, junto a governos, porque as ações de importação, de exportação, de taxas é de governo, né? Eu estava vendo uma reportagem de que nos 4 primeiros meses desse ano foi importado 3 vezes mais de produtos lácteos dos países sul-americanos do que nos mesmos 4 meses do ano anterior, porque lá o preço é em torno de 15% mais barato. Então a compra é feita lá, aumenta a oferta aqui internamente e obviamente que o preço cai. E o preço cai prejudicando os produtores. Acredito que sim, que deve haver um incentivo, como o colega Hildor
falou, né? Um incentivo de baratear a produção, mas para baratear a produção, tu tem que ter redução na frete, no combustível, na ração, no insumo, para que a produção, né, da propriedade se torne mais barata. E isso é algo bem difícil de acontecer, porque são ações de governo. É uma notícia que nos pegou de surpresa, pelo menos a mim, no dia de hoje, foi novamente aumento nos combustíveis. Me parece que em torno de 40 centavos a gasolina, próximo de 80 centavos o diesel, e isso continua aquela bola de neve, né? Aumentando o combustível, aumenta a frete, aumentando a frete, aumenta o custo de transporte, de produção, mercado, inflação, que nos últimos 2 meses tinha ficado próximo de zero, até o IPCA negativo no último mês, tende a retornar. Então são questões que a gente já ouvia em outros momentos, parece que se repetem, né? Muda as personagens, mas os problemas não mudam. E quem sofre é aquele que produz, que trabalha, que tem as contas para pagar no fim do mês. Mas é válida a preocupação, é válido o apoio, a pressão junto aos governos, aos deputados, para procurar medidas para auxiliar a esses produtores. A questão do Proagro também, né, esse relato, que é o Banco Central que criou essas regras dificultando o acesso, eu acredito que tem que ter regras, né? Tu tem que impedir fraudes ou irregularidades. Agora, tu não pode fazer com que todos pagam por esses erros, né? Se o Wagner esbanjou água, não podemos cortar a água de toda a comunidade por um erro dele, né? Então, isso também acredito que tem que ser revisto, porque é mais uma garantia, um seguro aos produtores, e eles vão ser gravemente afetados em caso de manutenção dessas regras que estão trazendo impedimentos ao acesso ao Proagro. Então a gente vê que nos últimos dias foram de notícias bastante complicadas aos produtores, mas dizer à nossa comunidade xinguense de que tantas outras crises já existiram, né? E essa com certeza será mais uma que vai passar, e a gente espera que passe rápido, né? Que sejam ações do governo que realmente trazem a eficiência e melhoram o preço e as condições para os produtores do nosso município, e que isso seja passageiro, porque o trabalho, o dia a dia, o esforço que é feito é para ter lucro, é para gerar renda, é para manter sua propriedade, é para fazer o seu consumo, e como disse a colega Daiane, todos os demais membros dessa roda girar, né? O comércio, os empregados e assim por diante. Então a gente espera e deseja também que possamos passar por isso logo. Seria isso para o grande expediente, presidente. Obrigado ao vereador Wagner. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais inscritos, peço à vice-presidente, vereadora Daiane Eroso Carine, que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Assuma os trabalhos da casa e passa a palavra ao vereador Laurício. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidente da casa, demais colegas vereadores, as Lises, nosso assessor jurídico, público que está acompanhando essa live ao vivo e que posteriormente também estará assistindo, acompanhando aí as gravações. Segunda sessão sem projeto, digamos assim, muitos irão daqui a pouco pensar, estão sem trabalhar.
Mas eu acredito que todos os vereadores estão fazendo a sua parte, fazendo as suas visitas, recebendo as cobranças, né? Procurando resolver, cada um de sua maneira, o atendimento para com o povo xinguense. Gostaria também de deixar meus votos de pesar à família do seu Leduino Kister, né? Que Deus possa confortar vossos corações. Me junto com todas as palavras que os demais colegas vereadores acabaram de falar aqui nessa tribuna. São notícias não muito agradáveis que a gente escuta ultimamente, e sou desse pensamento. Quando usei já a tribuna em anos anteriores, quando crucificaram e falaram que o leite era o vilão da cesta básica. E acredito que se revirarem as gravações, está ali o meu modo de pensar, e eu não vou mudar o meu modo de pensar. Meu modo de pensar é que no momento que acharem que o leite está caro na prateleira, acima de R$5, que cada um acompanhasse o dia a dia de um agricultor, o processo que o leite faz para chegar na prateleira, né? Tem outros produtos que, digamos assim, não vou dizer que são mais supérfluos, né? Mas que daqui a pouco tem uma atenção mais adequada, e o leite, que é um produto primordial para a saúde de criança, de pessoas idosas, muitas vezes é julgado e é crucificado. E me atrevo a ir um pouquinho além, e se eu tiver errado, abro para discussão, para conversar. Sempre fui muito aberto na troca de ideias também. Não só o nosso município, mas todos os municípios da região, e eu acredito que de Passo Fundo para diante, quem mantém os nossos municípios de pé é a agricultura. E o que a gente tá vendo, o sufoco que os agricultores estão passando, tanto na questão da estiagem, quanto nessa questão do preço do leite, todo mundo vai sentir esse baque, todo mundo vai sentir, digamos assim, essa puxada no modo bem gaúcho de falar, né? Então essa é a minha preocupação. E quando começa a mexer na matéria-prima, que movimenta o nosso país, isso me preocupa também, né? E as notícias não são muito boas, não. Eu acredito que cada um aqui está fazendo a sua parte. Mandei mensagem, tive o retorno do deputado que eu apoiei, e ele colocou o pensamento dele juntamente com o meu também. Eu desfruto do mesmo pensamento com o deputado. Então acredito que cada um dos colegas deve estar fazendo o mesmo ato, conforme já teve outros que me antecederam aqui, que falaram que já mandaram também mensagem. Então eu acho que é esse o jeito da gente estar defendendo o nosso povo, e fazendo a gente se reconhecer e mostrar a realidade dos nossos municípios, que é aqui que está acontecendo a vida. É no município que começa a acontecer a vida, vai para o estado e depois vai para o país. E a coisa está um pouquinho invertida, está começando de cima para baixo, infelizmente. E foi isso que eu coloquei para o deputado também. Mas isso, na verdade, é chover no molhado. Acredito que todos aqui têm esse mesmo modo de pensar, né? E muitos dos munícipes também. E falo também que quem pensa que os nossos municípios não dependem da agricultura, me desculpa, mas está um pouco equivocado. Ou se puder me provar que eu estou errado, fico à disposição, né? Mas vamos deixar de falar de coisas um pouco mais preocupantes e vamos para a parte alegre da semana. Pude estar acompanhando a entrega dos pareceres do turno inverso, onde que os professores que estão realizando o turno inverso por parte da Secretaria de Educação
estiveram entregando, então, essa semana para os pais, os pareceres dos alunos. E quão gratificante a gente vê a foto dos alunos, os professores que não trabalham só aqui no nosso município. Eu muitas vezes até cuido no falar assim, de ficar comparando um município com outro, mas a gente está falando a verdade e mostrando a realidade. Tipo, da diferença de alunos quando estão estudando pela parte da manhã e fazendo projeto pela parte da tarde, o quanto está sendo mais, esses alunos estão conseguindo se diferenciar, se desenvolver melhor. Então, parabéns para o município que tomou essa iniciativa. Sei que esse ano não era obrigatório de ter esse turno inverso, mas tanto a administração como a secretaria e os professores se desafiaram. E parabéns também para os pais que toparam também essa peleia junto, porque muitas vezes também fica um pouquinho puxado para os pais, os filhos, digamos assim, ficam praticamente o dia fora, chegam de noite em casa, e daí os pais também têm as regras que colocam para eles cumprirem também, então fica um pouquinho, digamos assim, puxado, entre aspas, para todo mundo. Mas é por uma boa causa, é para o desenvolvimento das nossas crianças, do nosso município, e com isso todo mundo vai sair ganhando. A gente tem um linguajar bem simples, né? E é um que eu sempre falo: a árvore, depois do galho formado, se tu vai querer endireitar, a chance de quebrar é grande. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo, começando com as crianças, né? Digamos assim, a moldar e dar oportunidades para eles ter, digamos assim, uns obstáculos, por mais que os obstáculos vão ser iguais para todo mundo, mas que eles possam ter uma facilidade em estar ultrapassando esses obstáculos. E isso a nossa administração está proporcionando para os nossos alunos e para quem quiser estar participando de certas aulas, como aula de música, então, que é aberta para todo mundo. Então, parabéns, administração, e os envolvidos aí que estão desempenhando um ótimo trabalho. O que eu teria para o grande expediente seria isso. Se necessário, volto para o pequeno expediente. Devolvo os trabalhos para o presidente Laurício. Considerações finais. Tempo de no máximo 5 minutos por vereador para falar de assuntos de interesse público. Estão abertas as inscrições. Não havendo mais trabalhos para a sessão de hoje, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.